Leitura do capítulo 29, seção 5, A morada do imutável. Existe um lugar em ti onde todo esse mundo foi esquecido e onde nenhuma memória de pecado e nenhuma ilusão ainda paira. Existe um lugar em ti que o tempo deixou, no qual os ecos da eternidade são ouvidos. Existe um lugar de descanso tão quieto que nenhum som, a não ser um hino ao céu, se eleva para alegrar Deus Pai e Deus Filho. Onde ambos habitam, eles são lembrados, e onde eles estão, está o céu e a paz. Não pense que você é capaz de mudar a morada deles, pois a tua identidade habita neles, e onde eles estão, você tem que estar para sempre. Nessa frase, a palavra identidade está com letra maiúscula, o que denota que a nossa verdadeira essência, ela habita juntamente com o Deus Pai e Deus Filho. E no meu entendimento, é tudo uma coisa só, é tudo uma grande energia, uma grande consciência. A imutabilidade do céu está em ti, tão profundamente interiorizada que tudo nesse mundo apenas passa ao largo, despercebido e sem ser visto. Como a nossa identidade está profundamente enraizada no estado consciencial chamado céu, onde nós somos também imutáveis, tudo desse mundo da forma, desse mundo da matéria, fica distante, ou seja, passa ao largo, passa despercebido e sem ser visto, quando a gente se conecta com aquilo que há de mais elevado em nós mesmos. A infinidade serena da paz sem fim te cerca gentilmente em seu abraço suave, tão forte e quieta, e tão tranquila no poder do seu Criador, que nada é capaz de invadir o sagrado Filho de Deus no seu interior. Aqui está o papel que o Espírito Santo dá a ti, que espera pelo Filho de Deus e quer contemplá-lo desperto e te alegrar. Ele, no caso aqui, o outro, é uma parte de ti, e tu és uma parte dele, porque ele é o filho do seu pai e não por nenhum outro propósito que possa ver nele. Então, nós estamos unidos a cada ser vivente, independentemente da gente concordar com isso ou não. Nada te é pedido, apenas que aceite o imutável e o eterno que habitam nele, pois lá está a sua identidade. Novamente aqui a palavra identidade com letra maiúscula. Quando a gente reconhece o imutável e o eterno que habita o outro, nós encontramos a nossa identidade através desse entendimento. A paz em ti só pode ser achada nele. No caso aqui, no outro também, né? E cada pensamento de amor que oferece a ele apenas te aproxima do teu despertar para a paz eterna e para a alegria sem fim. Esse sagrado Filho de Deus é como tu, o espelho do amor do seu Pai por ti. É ele que te faz lembrar com suavidade o amor do seu Pai, pelo qual ele foi criado e que ainda habita nele tanto quanto habita em ti. Então essa fonte criadora, ela habita tanto no outro quanto em nós, em cada ser que vive aqui nesse planeta e em cada aspecto da criação. Fica muito quieto e ouve a voz de Deus nele e permite que ela te diga qual é a função dele. Ele foi criado para que você pudesse ser íntegro, pois só o que é completo pode ser uma parte da completeza de Deus que te criou. Isto é, quando traz aqui a palavra integridade e identidade, está trazendo também que ocorreu essa união de partes de um mesmo ser que se manifestou aqui na multiplicidade. Então, com cada aspecto ao qual a gente se une, nós vamos nos tornando gradativamente mais completos.
O Pai não te pede nenhuma dádiva a não ser que tu vejas em toda a criação apenas a glória brilhante da dádiva dele para ti. Então, a única coisa que Deus nos pede é que a gente reconheça que Ele está em tudo, que Ele é tudo e que a gente agradeça por cada circunstância, por cada pessoa, por cada relacionamento, por cada situação, por cada desafio da vida. Porque todo esse cenário, ele foi criado para nos ajudar a despertar. Mas se eu rotulo como sendo algo ruim, algo complicado, algo difícil, eu não estou enxergando o aprendizado por trás dessa circunstância, dessa pessoa ou desse relacionamento. E eu quero trazer só uma observação, que aqui no livro, o tempo todo, ele nunca falou a palavra você. Mas como para mim fez mais sentido aprender e entender as frases a partir da colocação do você no lugar de ti e tu, aí eu acabei trazendo isso também para a leitura. Chegando nessa altura do livro-texto, nesse ponto, eu percebo que o ti e o tu, ele denota algo que está além da humanidade. Porque a humanidade, a vida humana, é uma experiência que a nossa alma está vivenciando aqui. Para ter os aprendizados, para fazer as curas, para estender o amor cada vez mais, para ajudar até o próprio planeta a se desenvolver. Porém, em muitas leituras aqui, em muitas frases, eu acho que fica mais compreensível quando a gente utiliza o você. Mas eu deixo registrado aqui que ele nunca utilizou a palavra você. E vocês que já chegaram até aqui também já estão com um nível de compreensão mais elevado. Então, sempre que eu falar você, nunca ligue a expressão humana ao você. Tente trazer essa outra compreensão de que tem uma alma aqui vivendo uma experiência humana. No entanto, se eu ficasse repetindo ti e tu, gera até uma certa cacofonia em algumas frases, porque às vezes, dependendo da palavra que está antes ou depois do ti ou do tu, gera um ruído e eu acho que fica bastante incompreensível. Então, para todos vocês que chegaram até aqui, basta ter essa compreensão de que a palavra você é colocada aqui apenas como forma de trazer mais clareza, mas não é uma palavra que o livro-texto utiliza. Então vamos retomar a última frase para a gente continuar a leitura. O Pai não te pede nenhuma dádiva a não ser que você veja em toda a criação apenas a glória brilhante da dádiva dele para ti. Eis aqui o seu filho, a sua dádiva perfeita, no qual o Pai brilha para sempre e a quem toda a criação é dada, como se fosse propriamente sua. Essa frase aqui tem muitas letras maiúsculas. Eu vou tentar trazer, encaixando outras interpretações. Eis aqui, no planeta Terra, o seu filho, o Filho de Deus, a sua dádiva perfeita, a dádiva do próprio Deus, que foi criada em perfeição, no qual o seu Pai brilha para sempre. Então Deus brilha em cada um de nós para sempre, e a quem toda a criação é dada como se fosse propriamente sua. Olha que lindo isso! Deus deu esse aspecto criador, criativo a cada um de nós. Então, a gente está criando a nossa realidade o tempo todo através dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, e isso está sendo projetado na nossa vida. Por isso que ele trouxe esse filho perfeito de um pai perfeito, é a ele que foi dado toda a criação, como se fosse propriamente do filho. Olha que lindo, gente! E porque ele tem a criação, ela te é dada, e onde ela está nele, você contempla a tua própria paz. Retomando essa frase aqui, ó. Porque o outro tem também esse poder de criar, a criação te é dada, e onde essa criação está nele, você contempla a sua própria paz. A quietude que te cerca habita no outro,
E dessa quietude vêm os sonhos felizes nos quais as tuas mãos e as mãos do teu irmão estão unidas em inocência. Essas não são mãos que se agarram em sonhos de dor, elas não seguram nenhuma espada, pois soltaram os seus apegos em relação a qualquer vã ilusão do mundo. E estando vazias, essas mãos, em vez de ilusões, elas recebem a mão de um irmão, na qual se encontra a completeza. Quando as nossas mãos se unem às mãos dos nossos irmãos, nós encontramos a própria completeza. Se você apenas conhecesse a meta gloriosa que está além do perdão, não ficaria presa a nenhum pensamento, por mais leve que fosse o toque do mal aparentemente presente nele. Olha que incrível! Se a gente conhecesse qual é a meta que o perdão busca, nós não ficaríamos presos a nenhum tipo de pensamento com qualquer resquício de maldade, de julgamento, de condenação, de crítica, porque com certeza iríamos atravessar uma ponte consciencial para um nível muito mais elevado de entendimento da vida. E isso mostra novamente o perdão como essa poderosa chave de transformação na vida de cada um de nós. Então, vou retomar. Se você conhecesse a meta gloriosa que está além do perdão, não ficaria preso a nenhum pensamento, por mais leve que fosse o toque de maldade aparentemente presente nele, pois compreenderia o quanto é grande o custo de manter qualquer coisa que Deus não tenha dado em mentes capazes de dirigir as mãos para abençoar e conduzir o Filho de Deus à casa de seu Pai. Você não quer ser um amigo para com aquele que foi criado pelo seu Pai como a sua própria casa? Daquele que Deus criou como sendo o próprio lar dele. Se Deus o estima como alguém digno dele próprio, você o atacaria com mãos de ódio? Outra pergunta. Se Deus estima tanto o teu irmão como alguém digno de ser a morada do próprio Deus, você atacaria o teu irmão com mãos de ódio, mesmo sabendo disso? E quem tocaria o próprio céu com mãos ensanguentadas e esperaria achar a paz celestial? Então, quem poderia tocar o céu, a santidade, o ser perfeito, o ser crístico do outro, com mãos ensanguentadas, repletas de condenações, de maldade, julgamentos, críticas, de mágoas, de apontamentos, e sentir a própria paz celestial? O teu irmão pensa que segura a mão da morte. Não acredite nele, mas, em vez disso, aprenda como você é bem-aventurado, pois você é capaz de liberá-lo, simplesmente oferecendo a ele a tua própria bem-aventurança. Olha que lindo! É sempre um processo de interligação, de reconexão, de extensão, de trazer o outro e de nos juntarmos a ele no próprio amor divino. Um sonho te é dado no qual ele é o teu salvador e não o teu inimigo no ódio. Olha que interessante essa frase. Um sonho te é dado, uma vida repleta de ilusões no caso, no qual o teu irmão é o teu salvador e não o teu inimigo no ódio. A ti é dado um sonho no qual você o perdoou por todos os sonhos que ele teve de morte, e esse agora é um sonho de esperança que você compartilha com ele, em vez de sonhar sonhos de ódio, maus e separados. E por que é que parece ser tão difícil compartilhar esse sonho? A não ser que o Espírito Santo dê ao sonho a função que lhe é devida, então esse sonho foi feito para o ódio e irá continuar a serviço da morte. Qualquer forma que esse sonho tome, de maneira alguma chama a morte esse sonho com o propósito do Espírito Santo. E aqueles que servem ao Senhor da morte vieram fazer o seu culto em um mundo separado
cada um com a sua diminuta lança e espada enferrujadas para manter suas antigas promessas à morte. Então, aqueles que ainda se vê como separados, eles acreditam no pecado, na culpa e na morte como sendo o fim. Então, eles estão a serviço do Senhor da morte. E eles ainda carregam armas de destruição, que aqui está num sentido figurado, lança e espada enferrujadas. Porém, a gente utiliza essas armas de formas tão sutis nos dias de hoje que a gente nem julga que são formas de ataque. As críticas, os medos, os julgamentos, as opressões, tudo isso é uma arma de ataque do mundo moderno. Tal é o núcleo de medo em cada sonho que foi mantido à parte para não ser usado pelo Espírito Santo, que vê uma função diferente para cada sonho. Quando os sonhos são compartilhados, eles perdem a função de ataque e separação, muito embora tenha sido para isso que todos os sonhos foram feitos. E observem, é sempre o sonho, a ilusão, que gera o ataque, porque a realidade do Espírito Santo, ela não é uma ilusão, ela não é um sonho e não contém um sonhador. A realidade do Espírito Santo contém seres despertos que já acordaram para esse entendimento. Vou retomar essa frase. Quando os sonhos são compartilhados, eles perdem a função de ataque e separação, muito embora tenha sido para isso que todos os sonhos foram feitos. Entretanto, nada no mundo dos sonhos permanece sem a esperança de mudança e melhora, pois não é aqui que se acha a imutabilidade. Não é aqui nesse mundo que se acha a eternidade, a imutabilidade, a perfeição divina. Isso tudo a gente só encontra no estado de consciência chamado céu. Que todos nós possamos ficar de fato contentes que seja assim, e não busquemos o eterno nesse mundo. E que a gente não busque mais aquilo que é eterno no mundo da forma. Os sonhos de perdão são um meio de dar um passo para fora do sonhar de um mundo que está fora de ti mesmo. Retornar para grandemente, para a fonte de todas as coisas. E por isso que ele pede, fique contente por ser assim de fato, porque no mundo dos sonhos nada pode ser mudado, a gente continua impregnado, entremeado, envolvido em infinitas ilusões, em infinitos sonhos, só mudam os personagens. Porém, quando a gente alcança um outro entendimento, aí sim, a gente alcança também a nossa imutabilidade, o nosso ser pleno, a nossa essência crística. Retomando essa frase, os sonhos de perdão são um meio de dar um passo para fora do sonhar de um mundo que está fora de ti mesmo. E esses sonhos de perdão conduzem finalmente para o que está além de todos os sonhos, em direção à paz da vida que dura para sempre. Aqui fica bastante claro, que através do perdão, os sonhos de perdão, é que a gente alcança a paz da vida eterna. Que lindo! Fim da leitura do livro-texto.